Fala, nação santista! Aqui é a Melissa Leal e você está assistindo a mais um vídeo do canal Notícias do Peixão hoje. Se preparem porque esse vídeo está cheio de notícias boas e fiquem até o final para não perder nenhum. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, comentar aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo para que eu possa mandar um beijo super especial para você embaixo. Vamos para mais um vídeo. Primeira notícia. Santos trava disputa com Corinthians e Vasco por Ronald, destaque do Swansea na Championship. O Santos intensificou sua movimentação no mercado da bola ao entrar oficialmente na disputa pela contratação do atacante Ronald, de 24 anos, que brilhou na última temporada com a camisa do Swansea City na Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Com atuações consistentes e números relevantes, o jogador passou a ser cobiçado por diversas equipes, incluindo Corinthians e Vasco, que também demonstraram interesse em contar com o seu futebol. O Peixe vê em Ronald uma oportunidade estratégica para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Kleber Xavier, que prioriza jogadores com velocidade, capacidade de drible e boa presença no 1 contra 1. O ponta-direita, revelado pelo Atlético Goianiense e com passagem pelo futebol português, teve grande destaque no Swansea, onde disputou 49 partidas, sendo titular em 45 delas. Ao longo da temporada, marcou 3 gols e distribuiu 7 assistências, se consolidando como peça importante na engrenagem ofensiva do time galês. De acordo com fontes ligadas ao mercado da bola, o Swansea City estabeleceu um valor fixo para liberar o atleta, 2 milhões de euros, o que equivale a cerca de 12,7 milhões de reais na cotação atual. A exigência dos ingleses é clara: Ronald só será liberado mediante uma negociação definitiva, sem possibilidade de empréstimo, o que já afastou algumas tentativas iniciais por parte dos interessados. O Corinthians, por exemplo, chegou a procurar o Swansea para discutir a possibilidade de contar com Ronald por empréstimo, mas teve o pedido recusado. Já o Vasco monitora a situação de perto e considera apresentar uma proposta oficial nos próximos dias, embora ainda não tenha formalizado nada ao clube britânico. Com a janela de transferência se aproximando, o tempo passa a ser um fator determinante para quem quiser garantir o reforço. Internamente, a diretoria do Santos entende que a contratação do atacante seria viável caso o clube consiga garantir recursos financeiros extras nas próximas semanas. O setor de futebol santista trabalha com prudência para não comprometer o fluxo de caixa, especialmente após os recentes ajustes feitos com a venda de Soteldo, cujo valor ajudou a aliviar dívidas e obrigações emergenciais do clube. O diretor de futebol Alexandre Galo, junto com o executivo Fabinho Soldado, estuda alternativas para viabilizar a negociação. A avaliação é de que, apesar do investimento considerável, Ronald poderia agregar qualidade técnica ao elenco, tornando-se uma peça importante para a sequência da temporada. O Peixe já demonstrou interesse formal e analisa os próximos passos antes de enviar uma proposta oficial ao Swansea. A disputa com 2 clubes tradicionais do futebol brasileiro aumenta a complexidade da negociação. Tanto Corinthians quanto Vasco também buscam reforços ofensivos e veem em Ronald um jogador pronto para atuar imediatamente, com rodagem internacional e características compatíveis com o estilo de jogo adotado por suas comissões técnicas. A concorrência deve se acirrar ainda mais nos próximos dias, principalmente com a proximidade da abertura da janela. Ronald começou sua carreira profissional no Atlético Goianiense, onde chamou a atenção pela velocidade e habilidade no confronto direto com defensores. Posteriormente se transferiu para o Estoril, de Portugal, onde teve passagem discreta antes de ser contratado pelo Swansea. Na equipe inglesa, encontrou regularidade e viveu a melhor fase de sua carreira, tornando-se um dos destaques da última edição da Championship. A expectativa dentro do Santos é que uma definição sobre o futuro do atacante ocorra ainda nesta semana. A comissão técnica de Kleber Xavier já analisou vídeos e relatórios do jogador e aprovou seu perfil, considerando-o alinhado com a filosofia de jogo proposta para o segundo semestre de 2025. No entanto, qualquer avanço dependerá da liberação de verba específica, possivelmente relacionada a vendas ou acordos de patrocínio. Vale lembrar que o Santos também está perto de concluir negociações com outros reforços, como Igor Vinícius, lateral do São Paulo, e o volante William Arão.
que recentemente rescindiu o contrato com o futebol árabe. A chegada de Ronald seria mais uma etapa da reestruturação do elenco iniciada após o retorno do clube à elite nacional. A movimentação do mercado, portanto, promete ser intensa. O Santos segue atento aos desdobramentos e busca manter discrição nas tratativas para evitar leilões ou interferências externas. A missão da diretoria santista é clara: montar um time competitivo sem comprometer a saúde financeira da instituição, apostando em nomes que possam entregar resultado imediato. Enquanto isso, a torcida acompanha de perto as negociações e pressiona por reforços. A chegada de Ronald, caso concretizada, pode ser um aceno positivo da diretoria ao torcedor, sinalizando ambição e planejamento. Resta saber se o Peixe conseguirá vencer a disputa contra Corinthians e Vasco e trazer o atacante para vestir a camisa alvinegra na sequência da temporada. Segunda notícia. Presidente do Santos revela bastidores da possível ida de Neymar ao Fluminense antes do Mundial e detalha negociações pela renovação. A permanência de Neymar no Santos é, neste momento, uma das maiores inquietações da torcida alvinegra. Com contrato válido apenas até o final de junho de 2025, o camisa 10 ainda não teve sua renovação oficializada, o que gera expectativa e apreensão nos bastidores da Vila Belmiro. Durante entrevista concedida à Rádio Bandeirantes neste sábado, o presidente Marcelo Teixeira esclareceu pontos importantes sobre a negociação entre o clube, Neymar e o Fluminense, que esteve no centro de rumores nas últimas semanas. Nos bastidores do futebol brasileiro, circularam informações de que Neymar poderia disputar o Mundial de Clubes pelo tricolor das Laranjeiras, reeditar a parceria com Ganso e, quem sabe, permanecer por lá. O próprio jogador mencionou a possibilidade publicamente, o que aumentou a especulação e provocou reações intensas entre os torcedores santistas. No entanto, de acordo com Teixeira, a situação nunca caminhou neste sentido. Ele voltaria ao Santos. A única proposta era essa. Tem uma excelente relação com o presidente do Fluminense e disse que ele poderia conversar com o Neymar. Não existia a hipótese dele ir para o clube carioca e permanecer no clube carioca. A única alternativa era essa, ele jogar o Mundial e voltar para o Santos, explicou o mandatário santista. Na prática, a declaração de Marcelo Teixeira indica que o Fluminense até demonstrou interesse momentâneo, mas qualquer negociação envolvia apenas um curto período de empréstimo com retorno garantido ao Peixe após o Mundial. O dirigente deixou claro que Neymar jamais esteve perto de uma transferência definitiva ao clube carioca, e que sua intenção desde o início era seguir vinculado ao Santos. Ainda sem uma definição concreta sobre o futuro do astro, o clube da Vila Belmiro trabalha nos bastidores para garantir a renovação. As conversas estão sendo conduzidas diretamente com o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, e contam com o envolvimento direto de Teixeira, que adota um tom otimista quanto ao desfecho. Estamos conversando com o staff do Neymar. É um avanço. Estamos avançando muito nessa negociação e estamos próximos de um acordo que possibilite a permanência do Neymar por um novo período. Não temos prazo. Esperamos que seja o mais rápido possível. Estou muito esperançoso de que exista um desfecho favorável, afirmou. A fala do presidente deixa evidente que, embora o contrato atual esteja na reta final, a diretoria mantém confiança em um acordo. A relação entre Neymar e o clube, além do carinho histórico do jogador pela instituição, são pontos que pesam a favor da continuidade do vínculo. Mesmo assim, a indefinição causa desconforto na torcida, que deseja ver o craque oficialmente confirmado para o restante da temporada. O retorno do camisa 10 ao Santos causou grande impacto no cenário nacional, tanto pelo fator técnico quanto pelo aspecto emocional. A presença de Neymar tem sido um diferencial para o clube dentro e fora de campo, impulsionando o marketing, a venda de produtos oficiais e a bilheteria nos jogos em que atua. Por isso, o desejo da diretoria é garantir sua continuidade por pelo menos mais uma temporada. Enquanto o futuro do jogador não é selado, o elenco santista curte período de recesso. Neymar e seus companheiros estão de férias até o dia 26 de junho, quando está marcada a reapresentação oficial no CT Rei Pelé. A expectativa é de que até lá, a situação contratual do craque esteja resolvida. Além da questão envolvendo Neymar, o Santos segue ativo no mercado.
A contratação de William Arão foi oficializada recentemente e novos reforços estão sendo negociados. O lateral Igor Vinícius, do São Paulo, está com conversas avançadas para reforçar o time de Kleber Xavier. O clube também avalia propostas para trazer jogadores de velocidade e aumentar o leque de opções ofensivas no segundo semestre. Marcelo Teixeira e o executivo Alexandre Matos têm buscado equilibrar investimento e responsabilidade financeira. Embora o clube tenha dívidas, o planejamento é reforçar o elenco de forma pontual, priorizando nomes que possam agregar tecnicamente sem comprometer o fluxo de caixa. A venda de Soteldo recentemente ajudou a aliviar parte das contas emergenciais, criando margem para possíveis novos negócios. Enquanto a renovação de Neymar ainda não é confirmada oficialmente, o jogador permanece como figura central nas ações do clube e foco principal da diretoria. A torcida acompanha cada passo das negociações e aguarda um anúncio que reforce o vínculo emocional entre ídolo e instituição. A próxima partida oficial do Santos no Campeonato Brasileiro Betano está marcada para o dia 12 de julho, contra o Palmeiras. Contudo, esse duelo pode ser adiado caso o time alviverde avance à final do Mundial de Clubes. Nesse cenário, o Peixe voltaria aos gramados no dia 16, enfrentando o Flamengo. A definição do futuro de Neymar, portanto, está no centro do planejamento santista. Além do aspecto técnico, a continuidade do camisa 10 representa uma aposta simbólica no projeto de reconstrução do clube e em sua capacidade de atrair jogadores de alto nível. O Santos, assim, segue esperançoso de manter sua maior estrela sob contrato, mesmo diante das incertezas. Terceira notícia. Santos amplia a estrutura e reforça setor de análise de mercado sob comando de Alexandre Matos. Após a vitória diante do Fortaleza antes da pausa do Campeonato Brasileiro, o Santos atravessa um momento decisivo na temporada, com o elenco ainda em formação e uma série de ajustes em andamento. O clube da Vila Belmiro decidiu adotar uma abordagem mais estratégica para fortalecer sua estrutura interna. Liderado por Alexandre Matos, o departamento de futebol concluiu que, além de contratações para o campo, é urgente investir também nos bastidores, especialmente no setor de análise de mercado. A chegada de Matos ao Santos ocorreu há menos de 2 meses, mas já tem provocado mudanças visíveis. O dirigente, com passagens bem-sucedidas por clubes como Palmeiras e Cruzeiro, percebeu que o alvinegro praiano ainda opera com limitações em áreas técnicas que, no futebol atual, são consideradas cruciais. Em reunião com o presidente Marcelo Teixeira, foi sugerida a ampliação do núcleo de análise, uma medida que visa qualificar ainda mais a busca por reforços, reduzir riscos em contratações e tornar o clube mais competitivo na janela de transferências. Atualmente, o Santos conta com 3 profissionais na área de análise de mercado: Vinícius Ruiz, Fernando Zesquim e Júlio Rezende. Embora experientes, o número de integrantes está muito abaixo da média entre os principais clubes da Série A. Um levantamento interno revelou que rivais como Atlético Mineiro e Cruzeiro possuem até 9 analistas atuando de forma permanente em suas estruturas. Essa discrepância acendeu um sinal de alerta dentro da gestão santista. Com isso, Matos e Teixeira alinharam a meta de reforçar o setor. A ideia é dobrar o número de profissionais dedicados à análise de desempenho, observação de mercado, estudo de adversários e avaliações estatísticas aprofundadas. A contratação de novos analistas deve acontecer paralelamente à chegada de reforços para o elenco comandado por Kleber Xavier, que também participa do planejamento estratégico do clube. Essa modernização faz parte de uma política mais ampla, que visa transformar o Santos em um clube mais dinâmico e atualizado, tanto dentro quanto fora das 4 linhas. Nos últimos anos, a defasagem tecnológica e estrutural foi apontada como um dos fatores que contribuíram para os momentos instáveis vividos pelo time. A intenção agora é corrigir essas falhas com contratações pontuais e investimento em inteligência de mercado. No campo, os primeiros frutos do trabalho de Matos já começaram a aparecer. O volante William Arão, com vasta experiência no futebol nacional e internacional, foi o primeiro nome a ser confirmado. Em seguida, o lateral direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo, encaminhou sua volta à Vila Belmiro.
Ambos chegam para suprir carências identificadas pela comissão técnica e estão dentro do perfil traçado pela nova diretoria: jogadores com rodagem, prontidão física e entendimento do jogo coletivo. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, a diretoria tem se esforçado para equilibrar investimento e responsabilidade fiscal. Parte dos recursos utilizados nas movimentações recentes veio da venda de Soteldo, que foi fundamental para aliviar dívidas emergenciais e abriu espaço no orçamento para novas contratações. A meta, segundo fontes internas, é fortalecer o time sem comprometer o fluxo de caixa ou aumentar a folha salarial de maneira descontrolada. Outro fator que impulsiona as decisões da diretoria é o bom momento técnico vivido pelo time antes da pausa do Brasileirão. A vitória contra o Fortaleza tirou o Santos da zona de rebaixamento e trouxe mais tranquilidade para o trabalho nos bastidores. A evolução nas últimas rodadas também ajuda no convencimento de atletas que estão sendo monitorados pelo clube. Com um ambiente mais estável, os reforços tendem a ver o Santos com outros olhos, o que facilita as negociações. A busca por qualificação vai além do elenco. A estrutura de inteligência de mercado é vista como uma aliada para minimizar erros, identificar talentos emergentes, antecipar oportunidades e fazer avaliações mais completas de cada alvo no radar. A nova mentalidade implantada por Matos quer transformar o Santos em referência em organização e profissionalismo no futebol brasileiro, mesmo enfrentando limitações orçamentárias. Enquanto isso, a torcida segue atenta às movimentações envolvendo Neymar, que tem contrato válido até o fim de junho. Apesar da indefinição, a expectativa é de que o camisa 10 renove com o clube até a Copa do Mundo de 2026. A diretoria, inclusive, trata a permanência do craque como prioridade absoluta e mantém diálogo constante com seu staff, liderado por Neymar pai. O presidente Marcelo Teixeira demonstrou otimismo em entrevistas recentes, afirmando que um acordo está próximo. O próximo desafio do Peixe está marcado para o dia 12 de julho, contra o Palmeiras. No entanto, caso o time alviverde avance à final do Mundial de Clubes, a partida será remarcada, e o Santos voltará a campo no dia 16, enfrentando o Flamengo. Até lá, a expectativa é que novas contratações sejam anunciadas e o clube esteja ainda mais fortalecido em suas bases estruturais. Com Alexandre Matos no comando e apoio da presidência, o Santos quer aproveitar a pausa no calendário para fazer ajustes fundamentais e entrar no segundo semestre de 2025 mais preparado, não só dentro de campo, mas também nos bastidores, onde o jogo moderno também é vencido. Quarta notícia. Estevão ganha destaque na imprensa alemã durante o Mundial e é comparado a Neymar. O Mundial de Clubes da FIFA 2025 não está apenas colocando grandes times frente a frente, mas também projetando jovens talentos ao cenário internacional. Entre os nomes que vêm se destacando na competição, Estevão, atacante de apenas 18 anos do Palmeiras, chamou a atenção da imprensa esportiva europeia, especialmente da Alemanha, onde foi elogiado e até comparado a Neymar pelo jornal Die Zeit. A comparação veio durante um episódio do podcast Reckenkick, programa esportivo mantido pelo veículo alemão. Os jornalistas Fabian Celer e Christian Spieler analisaram a participação do Palmeiras no torneio e não pouparam elogios ao desempenho do jovem brasileiro. Ele é o típico driblador brasileiro, destacou Celer. A resposta brasileira ao Neymar, completou Spieler ao comentar o estilo do camisa 10 do Verdão. Mesmo sem ter contribuído com gols ou assistências até aqui, o talento de Estevão é evidente. Sua desenvoltura, capacidade de drible curto, movimentação ofensiva e maturidade em campo chamaram a atenção dos alemães, que o viram como um símbolo da tradição brasileira de formar atacantes criativos e habilidosos. Apesar da pouca idade, Estevão demonstra personalidade e já assumiu o papel de titular em 2 dos jogos do Palmeiras no torneio, contra o Porto, 0x0, e Al Ahly, 2x0. Durante a análise no podcast, Celer ainda destacou que Estevão atua predominantemente por dentro, e não apenas pelas pontas, algo que demonstra versatilidade e inteligência tática. Isso chamou a atenção dos comentaristas, que esperam ver mais do jovem brasileiro nos próximos compromissos do clube paulista.
A projeção internacional acontece em um momento em que os olhares do mundo estão voltados para o futebol brasileiro, impulsionados pelo bom desempenho dos clubes nacionais no Super Mundial de Clubes. A presença de talentos como Estevão reforça o papel do Brasil como celeiro de craques, renovando as expectativas sobre a próxima geração de estrelas do futebol mundial. Embora ainda em fase de formação, Estevão já despertava interesse de clubes europeus antes mesmo da competição. Com o Mundial em andamento, sua visibilidade aumentou consideravelmente. Ainda que nenhum número expressivo tenha sido registrado nas estatísticas, gols ou assistências, a análise da imprensa especializada foca no potencial bruto, no comportamento em campo e nas características técnicas do atleta. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras vem utilizando Estevão com frequência. O treinador português confia no talento do jovem, que já vinha recebendo minutos no elenco principal antes da viagem ao exterior. No Mundial, o camisa 10 demonstra que está pronto para desafios maiores, tanto em nível de clubes quanto em futuras convocações para a seleção brasileira. O próximo compromisso do Palmeiras será nesta segunda-feira 23, contra o Inter Miami, às 22 horas, horário de Brasília, no Hard Rock Estádio. A partida encerra a fase de grupos do Grupo A e pode garantir a classificação do Verdão à próxima fase com um simples empate. Estevão deve ser novamente titular, tendo nova oportunidade de brilhar sob os olhos atentos de olheiros e jornalistas internacionais. Mesmo com a expectativa alta, a comissão técnica mantém os pés no chão. O planejamento do clube é preservar o jogador de pressões exageradas e dar continuidade ao processo de desenvolvimento físico, técnico e mental. Com contrato vigente e multa rescisória elevada, o Palmeiras não tem urgência em negociar sua principal joia, embora saiba que a valorização natural virá com o desempenho nas competições internacionais. O surgimento de Estevão também reaquece a eterna comparação com Neymar, que surgiu para o futebol no Santos com idade semelhante e estilo igualmente chamativo. As semelhanças são inevitáveis, ambos são destros, ágeis, ousados nos dribles e com grande capacidade de improviso. Além disso, ambos vestiram a camisa 10 ainda adolescentes e se tornaram referência técnica de suas equipes. No entanto, o próprio clube evita alimentar o rótulo de novo Neymar, buscando permitir que Estevão construa sua trajetória de forma única. A ideia é que o jovem seja lembrado por suas próprias conquistas, sem carregar o peso de comparações que muitas vezes prejudicam o crescimento de promessas do futebol. A projeção internacional também reforça a importância da base alviverde, que há anos é reconhecida por revelar talentos como Endrick, Danilo e Gabriel Veron. Com estrutura sólida e investimento contínuo em formação, o Palmeiras colhe os frutos de seu trabalho no campo e fora dele. Enquanto isso, o torcedor acompanha com orgulho e expectativa a ascensão de mais um jovem talento. Caso mantenha o nível de atuação e siga sendo bem conduzido pelo clube, Estevão tem tudo para ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos próximos anos, e quem sabe, repetir o sucesso de Neymar, seu mais ilustre comparado. Para os apaixonados por futebol arte, o surgimento de um novo driblador brasileiro é sempre um alento. Em tempos onde o jogo coletivo muitas vezes suprime o improviso, Estevão desponta como um símbolo da irreverência técnica que marcou gerações de craques nacionais. E se depender dos olhos atentos da imprensa estrangeira, sua trajetória já começou com os 2 pés no caminho da fama. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar todos vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo e comentar de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um super beijo para vocês. Tchau e até o próximo!